Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um Universiência, uma parceria entre a TV UESB e a TVE Bahia para a produção do primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet, que é produzido em conjunto com as TVs e universidades públicas nordestinas. Tudo para você acompanhar a ciência que é produzida no Nordeste. Vem com a gente conferir o que tem para hoje. Cientistas da Universidade Estadual de Feira de Santana trazem um alerta. A caatinga, um bioma 100% brasileiro, está ameaçada. Uma nova espécie de anfíbio é descoberta nas belezas da Mata Atlântica na região da Bahia. E ainda, quais os efeitos da pandemia no exercício profissional dos comunicadores? Uma pesquisa faz uma análise bem interessante sobre a questão. Nas belezas da Mata Atlântica, na região da Bahia, foi encontrada uma nova espécie de anfíbio. Essa descoberta é fruto do trabalho árduo de cientistas da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, em parceria com pesquisadores de outras universidades. E não é só isso. O achado abre portas para novas pesquisas. Na época, minha orientadora era a professora Juliana Zina. E aí, uma das atividades de campo, que foi no Parque Estadual do Serra do Conduru, né, eu escutei o canto de um que parecia ser um anfíbio, um canto diferente, que eu ainda nunca tinha escutado. Os anfíbios, sapos, rãs, pererecas, eles emitem, né, sons que a gente chama de cantos, né, ou vocalizações, com a finalidade, né, dos machos atraírem as fêmeas para se reproduzirem. E aí, o que é interessante é que cada espécie tem um tipo de canto próprio dela. Então, a gente consegue identificar e diferenciar uma da outra através desses cantos. E aí eu suspeitei que poderia ser uma espécie que ainda não era descrita, né? Uma espécie que a ciência ainda não conhecia oficialmente, né? Formalmente. Novas espécies, especialmente do grupo dos anfíbios, né, em especial dos anuros em regiões neotropicais, são muito comuns. Né? Então, você tem descobertas e descrições de espécies constantes nessa região, que é, de fato, um hotspot de biodiversidade. Né? Então, dentro desse gênero de pererecas, tem uma característica muito interessante que é próprio delas, que é elas viverem a vida inteira dentro das bromélias, né? Que também é conhecida como gravatás, dependendo da região. Então, dentro dos gravatás que acumula, né, aquela água da chuva ali, entre as folhas, e elas fazem todo o seu ciclo de vida ali. As outras espécies, a maioria das outras espécies do gênero Phyllorhynchus estão pequenininhas, né? Enquanto que ela chega em torno de quase 4,5 centímetros, né? E uma espécie podem se desenvolver vários estudos de toda a natureza para conhecer o comportamento dela, como ela interage com os outros seres vivos, com o seu próprio ambiente, o que ela come, quais são os animais que se alimentam dela, e quais substâncias também a gente pode conhecer a partir do seu próprio organismo, porque uma coisa interessante nos anfíbios é que eles têm muitas glândulas na sua pele, né? E algumas pesquisas em outras instituições estão tentando chegar ao desenvolvimento de possíveis remédios, né, antibióticos, outros tipos de medicamentos que possam ser produzidos a partir de substâncias que os anfíbios produzem na sua pele. O girino dela consegue se alimentar de mosquitos, de larva de mosquitos, que se desenvolvem ali naquela água da bromélia. Então, às vezes as pessoas ficam com medo da questão da dengue e acabam removendo, destruindo ou até queimando bromélias. Mas se o ambiente for saudável, tiver outros organismos como essas pererecas ali, elas podem estar funcionando como controladores, né, naturais das populações dos mosquitos. Uma ciência bem feita, ela é uma ciência colaborativa porque ela une um grande número de informações de diversas naturezas. Então, eu posso dizer que a descrição do Phyllodytes magnus
ela é uma descrição muito completa, porque ela envolveu aí essa colaboração. E essa colaboração, ela é essencial, justamente porque só através dela que a gente consegue juntar num único trabalho essa quantidade imensa de informações, né? De informações de diversas naturezas, né? E parabéns aí aos nossos pesquisadores por mais essa descoberta. Bom, e daqui a pouco, uma pesquisa analisa as condições de trabalho dos jornalistas em plena pandemia. O Univerciência volta já já. E os nossos cientistas continuam dando a sua contribuição pelo mundo afora. Desta vez, na astronomia mundial. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia integram uma equipe de cientistas internacionais. O grupo realiza estudos a partir da captação de imagens do espaço com a segunda maior câmera astronômica do mundo. E para que servem estas captações? Vamos conferir? A segunda maior câmera astronômica do mundo, a JPCam, captou sua primeira imagem do céu, que revela uma fotografia da galáxia de Andrômeda. O equipamento pertence ao grupo de pesquisa JPAS, que é liderado pelo Centro de Estudos de Física do Cosmos de Aragão, na Espanha, e conta também com um time de pesquisadores no Brasil, entre eles o grupo de Gravitação e Cosmologia do Instituto de Física da UFBA. O JPAS é uma colaboração entre o Brasil e a Espanha que tem como principais objetivos obter informações de grande área do céu, coletando fótons emitidos por objetos como estrelas, galáxias, supernovas, quasares. Para isso, o Centro de Estudos Físicos do Cosmos, de Aragão, construiu o Observatório Astrofísico de Javalambre, na Serra de Javalambre, Espanha. Esse observatório conta com 2 telescópios, sendo o principal o JST T250. Ele tem 2,5 metros de diâmetro, permitindo fotografar simultaneamente uma área de 4,5 graus quadrados, o que é equivalente no plano do céu à área de aproximadamente 36 luas cheias. O projeto conta com um inovador sistema de 56 filtros de banda estreita, que permitirá reconstruir espectros e estimar o desvio para o vermelho da luz de diversos objetos muito distantes. Para dar conta de todas as peculiaridades ópticas e mecânicas desse telescópio, foi necessário projetar e produzir uma câmera específica, a chamada JPCam. A produção dessa câmera marca um grande avanço da física e da engenharia brasileira, tendo como protagonista o Observatório Nacional do Rio de Janeiro, com participação importante da Universidade de São Paulo. A JPCam possui mais de 1,2 milhões de pixels distribuídos num mosaico de 14 detetores, que trabalham em condições de alto vácuo e a 110 graus Celsius negativos. Para visualizar uma de suas imagens em escala real, seria necessário reunir mais de 500 monitores Full HD. O JPAS promete ser um dos principais levantamentos de dados astrofísicos e cosmológicos desta década. A primeira imagem divulgada é muito animadora, pois demonstra a qualidade do complexo e inovador arranjo telescópio-câmera. Com isso, poderemos ter mais informações sobre a estrutura e formação da nossa galáxia, a Via Láctea, como também entender mais sobre a evolução, formação e evolução de outras galáxias, além de poder construir um mapa da distribuição dessas galáxias, com o qual poderemos testar teorias de evolução das estruturas, testar se a relatividade geral de Einstein de fato se aplica em largas escalas, estudar o comportamento da matéria escura, da energia escura, dentre diversos outros temas. O JPAS promete ser um dos principais levantamentos de dados astrofísicos e cosmológicos desta década, e nós estamos muito felizes de inserir a UFBA nessa importante colaboração.
A pandemia interferiu na rotina de diversas categorias profissionais, inclusive com os comunicadores. Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal do Ceará analisou as principais mudanças na rotina de quem trabalha com a informação. Março de 2020, início da pandemia do Covid-19 no Brasil. Notícias preocupantes das condições de trabalho de jornalistas em todo o país e a morte de um jornalista do SBT já no mês seguinte motivaram o início do levantamento. Pesquisadores do Centro de Pesquisa em Comunicação e Trabalho da USP, em parceria com a UFC e outras universidades brasileiras, queriam saber mais sobre a situação dos comunicadores. Demissões, rebaixamento salarial, contratos precários, todo tipo de estresse e muitas incertezas sobre o futuro. A pandemia da Covid-19 encontrou o setor da comunicação em profunda crise. Foi nesse cenário que a pesquisa ouviu 600 jornalistas de todo o Brasil, muitos passando a exercer a profissão de um jeito novo, dentro de casa. O trabalho em comunicação, ele permite essa mobilidade, né? Essa transferência do lugar da empresa para casa, mas isso não é feito isso não se deu de uma forma harmônica, digamos assim, né? E foram exatamente os vários relatos que nos chegavam dos conflitos desse trabalho home office que nos instigaram a iniciar essa pesquisa. O levantamento foi feito através da aplicação de um questionário com perguntas abertas e de múltipla escolha numa plataforma online gratuita. Nas respostas, o home office aparecia como situação preventiva, mas ao mesmo tempo cheia de desafios, como lembra a jornalista Romana Mello, que trabalha numa TV local de Fortaleza. Outra dificuldade maior é aquela coisa, quando você está aqui com o microfone na mão, que você chega para entrevistar uma pessoa, se for o povo fala no caso, que é o mais temido pelos jornalistas, a pessoa vai falar, vai dizer, não quero falar. Quando você fica dependendo de alguém enviar um vídeo para você, se o assessor ele não for aquela pessoa tão acessível que tem que ser, é uma dificuldade, porque às vezes a minha pauta cai, a gente tem que dar um deadline para a pessoa que vai enviar para a gente. Eu uso a minha rede social para pedir personagem todos os dias, tá entendendo? Porque parece que a gente acaba que fica mais difícil a execução do nosso trabalho. A jornalista Cristiane Bonfim, que faz assessoria de imprensa, também dividiu as dificuldades do dia a dia de trabalho. A gente depende da internet para tudo, né? Se a internet der problema em casa, o meu trabalho fica comprometido. Então, assim, como é que essa tecnologia chegou na nossa vida de uma forma assim, que relevância ela tem que a gente está muito dependente dela, né? E aí, assim, eu sou repórter sempre, eu acho que eu sempre vou ser repórter e eu gosto muito da entrevista, da conversa, do olho no olho, de conhecer as pessoas. Então, eu sinto falta dessa presença e desse contato, mas eu acho que é um momento que a gente tem que rever as nossas funções mesmo e tentar adaptá-las. E se esse é o mais seguro para a gente, façamos assim. Segundo os pesquisadores, os relatos mais dramáticos davam conta de um medo em comum entre os jornalistas. Eles tinham medo do contágio do coronavírus, né? Era o principal medo dos comunicadores. Em 2020, era do contágio do coronavírus, e o segundo maior causa de medo para eles era o desemprego. Então, duas questões que estão no cerne da pandemia, né? Que é a crise sanitária, a crise de saúde e a crise econômica, né? Financeira, e essa disputa que gera esses sentidos em circulação na sociedade e que isso subjetivamente gera temores, gera medo, gera ansiedade nos comunicadores, né, nos trabalhadores em geral. A coordenadora nacional da pesquisa, professora Roseli Fígaro, da USP, relata ter se emocionado inúmeras vezes diante dos dramas revelados na pesquisa. O que mais até me emociona, me deixou impressionada, foi a vontade de fazer um bom trabalho. Em toda essa situação de calamidade, de falta de política pública, de falta de respostas adequadas do poder público, eu vi esses comunicadores querendo fazer um bom trabalho de informação
para esclarecer o cidadão, mesmo colocando em risco a sua própria vida, muitas vezes. Tanto é que a FENAGE divulgou esse ano, agora em março, no Dia do Jornalista, são 169 jornalistas mortos pela Covid. A pesquisa ainda terá mais uma etapa e deve ter os resultados finais divulgados até o final deste semestre. A nossa questão prioritária hoje é observar se as condições de trabalho melhoraram, se as empresas e os contratos puderam ser mantidos e suprir as carências técnicas dos instrumentos e, sobretudo, a qualidade do emprego, né? Se há vínculos, se foram mantidos, enfim, os contratos, os projetos e tudo mais. Isso é que tem mais nos preocupado mesmo, né? E depois do intervalo, um alerta. A Caatinga, o bioma 100% brasileiro, está ameaçada. E a Bahia é o estado do Nordeste que tem a maior área devastada. A gente volta já já. Um alerta. A Caatinga, o bioma 100% brasileiro, está ameaçada. E a Bahia é o estado do Nordeste que tem a maior área desmatada do bioma. E as informações fazem parte do raio-x do desmatamento e foram levantadas por pesquisadores da Universidade Estadual de Feira de Santana. Os cientistas desenvolveram o primeiro sistema de alerta de observação baseado em inteligência artificial, a partir da captação de imagens via satélite de florestas secas desmatadas. A Caatinga é um bioma 100% brasileiro, ou seja, a maioria do seu patrimônio biológico não é encontrada em nenhuma outra parte do mundo. Uma das principais características da sua vegetação é que ela é seca, mas fica verde ao menor sinal de chuva. Apesar da importância e da riqueza da Caatinga, apenas 8% do bioma encontra-se em área protegida e as estatísticas são preocupantes. Na Bahia, tem aumentado significativamente a área desmatada. Para evitar o aumento do desmatamento e a degradação do bioma, é que foi desenvolvido o SAD, Sistema de Alerta e Desmatamento. Esse sistema está vinculado ao MEP Biomas Alerta, que é um projeto em rede, da qual nós temos grande satisfação de fazer parte. O PPGM tem uma longa trajetória em estudos dentro do bioma Caatinga, e esse é mais um produto, fruto dessa expertise do programa, em parceria com uma startup, a Geodatim, que foi criada por egressos do nosso programa e por professores que estão vinculados ao nosso programa também. E sabe como os pesquisadores conseguiram esses dados? O SAD é a primeira ferramenta de monitoramento que se utiliza de dados coletados por satélites na observação das florestas secas, relatando e comunicando o ritmo de desmatamento registrado na região. O sistema é baseado em inteligência artificial, pois aprende a identificar nas imagens que são geradas pelos satélites a cada 5 dias as formas e os padrões que caracterizam um desmatamento. Antes de emitir um alerta, porém, o sistema consulta uma biblioteca de dados para verificar se o local suspeito já possui autorização para desmatar. O relatório com alertas regularmente emitido é ainda analisado por especialistas humanos para eliminar os eventuais falsos positivos, ou seja, aquelas situações que confundem a capacidade de detecção do sistema. Em termos de resultados, o que temos hoje a apresentar em relação ao sistema de alerta de desmatamento da Caatinga, que comparado a outros sistemas, a gente teve um aumento de 8 vezes mais alertas para o último ano, comparado 2019 com 2020, e 5 vezes mais área em termos de hectares desmatados, né? No total, nós podemos avaliar de que, como resultado, nós obtivemos cerca de 4.272 alertas para toda a distribuição associada ao bioma Caatinga, né? E um total de 61.360
73 hectares desmatados. Além disso, em relação ao ranking, né, associado ao número de alertas por estados, o que a gente chama a atenção aqui é que a Bahia é a campeã em número de alertas validados, né, seguido do Ceará, Piauí, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas, Alagoas e Sergipe. E todos esses alertas estiveram relacionados a essas áreas aqui, que são hotspots de desmatamentos que foram calculados, né? O professor Washington explica também que o sistema que promove o raio-x do desmatamento utiliza modernos equipamentos com imagens geradas pela Agência Espacial Europeia com alto detalhamento. Após uma investigação, um estudo, a partir do conhecimento também de outros sistemas e de imagens, nós optamos por utilizar a imagem do sensor Sentinel para gerar o nosso sistema, o Sentinel-2. Esse sistema é gerado pela Agência Europeia, a Espacial Europeia. Ele produz imagens que chegam a ter um detalhamento de 10 metros e uma revisita de 5 dias. Então, se tratam de imagens bastante adequadas para esse tipo de observação e principalmente imagens gratuitas. E por que será que é tão difícil mapear as áreas secas do bioma da Caatinga, monitorar a devastação ambiental, mesmo com sensoramento remoto? Geralmente, essas regiões secas, como é o nosso bioma Caatinga, eles possuem uma grande sazonalidade climática, que nos períodos chuvosos produzem fitofisionomias vegetais muito verdes e nos períodos menos chuvosos produzem fitofisionomias vegetais muito secas, com muitos galhos e arbustos nas paisagens. E monitorar isso com sensoramento remoto é muito difícil, pois nos períodos úmidos a gente tem forte influência dos fatores atmosféricos, como nuvens, e nos períodos secos a gente tem uma grande confusão espectral que é derivada da grande mistura que existe entre os galhos, os arbustos e o próprio solo exposto. Nesse sentido, na Geodatim, nós estamos criando tecnologia, métodos e técnicas que sejam capazes de detectar desmatamento em regiões secas e estamos traçando um caminho para monitorar desmatamento, para monitorar a degradação em regiões áridas e semiáridas de todo o mundo, com o primeiro case localizado no bioma Caatinga, na região semiárida do Brasil. O SAD tem se mostrado tão eficiente que os pesquisadores já estão ampliando sua utilização através do uso de aplicativos móveis. Está em construção, no futuro, em breve, nós pretendemos construir um dashboard, um painel como esse, exclusivo do bioma Caatinga, do estado de Caatinga, e também um aplicativo móvel onde as autoridades ou qualquer um que identificando um alerta desse pode carregar no dispositivo celular, dispositivo móvel, e estando próximo ao local do alerta, utilizar a navegação do GPS do celular através desse sistema para chegar até o local e atuar ou documentar, enfim, para checar em campo um alerta que foi disparado aí pelo sistema. E graças a pesquisas como essa, é que a gente pode encontrar soluções que contribuem com a sobrevivência do nosso bioma. Bom, o Universiência de hoje fica por aqui. Agradeço desde já a sua audiência e a sua companhia. Na próxima semana, a gente volta trazendo mais informações a respeito das pesquisas científicas do nosso Nordeste. Até lá! Olá, tudo bem com você? Está começando mais um Universiência, o primeiro programa brasileiro de TV aberta e internet que é produzido por meio de uma colaboração entre as TVs e universidades públicas nordestinas. Vem com a gente acompanhar a ciência que está sendo feita no Nordeste.
Pesquisadores da Universidade Federal do Ceará desenvolvem um software que ajuda o cultivo de bananeiras. Já na Universidade Federal de Sergipe, os cientistas estão aproveitando as frutas típicas da região para a produção de cerveja artesanal. E na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, os pesquisadores investem no cogumelo para enriquecer de forma nutricional a granola. E que tal uma solução tecnológica para ajudar o pequeno produtor de banana? Você vai conhecer o CND, um software desenvolvido por pesquisadores da Universidade Federal do Ceará em parceria com outras 2 universidades. A partir da análise da folha da bananeira, o programa auxilia a adubação mais apropriada para melhorar a produtividade do plantio. A solução já está ajudando no cultivo no estado do Ceará, o 7º produtor de banana no país. Sim, nós temos banana, muita banana. Em todas as regiões do país, ela é cultivada e apreciada. É a 2ª fruta mais consumida no Brasil. Fica atrás apenas da laranja. E o Nordeste tem um clima propício para o cultivo, o que ajuda para que o Ceará seja o 7º maior estado produtor. Aqui no estado, a maior parte da produção de banana vem de pequenos produtores que têm poucos recursos para investir em tecnologia e assistência técnica necessárias para melhorar a produtividade. Mas uma iniciativa da UFC tem oferecido uma grande ajuda às pequenas plantações. É um software desenvolvido em parceria com a Universidade Estadual Paulista e a Universidade de Laval, no Canadá. O software está disponível no site da Unesp. É uma ferramenta digital para auxiliar a adubação da terra com informações que são fornecidas a partir da análise da folha da bananeira. O pesquisador que participou da elaboração do sistema explica que a avaliação do estado nutricional da planta, baseado nos sinais que a folha dá, é uma técnica antiga, mas demanda assistência técnica adequada para a interpretação dos dados. E é exatamente isso o que o software faz. A partir do momento que ele tem o software, ele joga o valor da análise dele ali, e a partir daquilo ali, quando ele manda o software calcular, então o software ele já dá a indicação daquele nutriente que está em deficiência, ou seja, que está em falta, e aquele que está em excesso. E com base nisso aí, ele pode manejar sua adubação. A adubação correta resulta em um aumento na produtividade das bananeiras. O produtor assume apenas o custo baixo de mandar fazer a análise da folha no laboratório. O professor da UFC, que coordenou o desenvolvimento do sistema, assegura que o retorno desse investimento é garantido. Para cada real que você investe numa análise de folha, por exemplo, você recebe R$7 de volta. Ou seja, você não tem retorno econômico nenhum com muitas práticas agrícolas em que você investindo R$1, você recebe 7 de volta. Por quê? Porque sem o equilíbrio, sem o balanço nutricional, a planta acaba não produzindo bem, ou os frutos dela não têm qualidade. Então o retorno econômico é garantido, sem dúvida alguma. As pesquisas para o desenvolvimento do software começaram em 2016. Ao longo desse tempo, mais de 800 análises de folhas foram feitas em parceria com o Sítio Barreiras, importante produtor de banana no Ceará, Maranhão e Bahia. E com esse banco de dados, foram montados os parâmetros de preparo da terra mais propícios para uma boa produtividade. A empresa também financiou bolsas de pesquisa para ajudar no projeto. E hoje se beneficia da ferramenta que, segundo o diretor, tem permitido o uso de fertilizantes com muito mais eficiência. Reduzimos a quantidade de fertilizantes utilizados, mantendo ou até aumentando a produtividade no campo. Então, isso traz menos impacto ambiental, porque o adubo químico traz, de certa forma, algum impacto ambiental, menor custo e muito maior eficiência agronômica. Então,
é de grande valia o uso dessa tecnologia desenvolvida por essa parceria. Qualquer produtor pode hoje acessar gratuitamente o software. Quem já utiliza a ferramenta garante que tem sido uma ajuda importante no campo. O software é muito simples, muito prático, direto, e proporciona resultados também de fácil interpretação. Então, de maneira prática, ele é bem completo. Parabéns aos nossos pesquisadores por trabalhos como este. E daqui a pouco a Univerciência volta trazendo novidades no mercado da cerveja artesanal. É que pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe estão utilizando as frutas típicas da região na busca de novas leveduras. A gente volta já já. Agora, uma novidade no mercado da cerveja artesanal que vem crescendo nos últimos anos no Brasil. Pesquisadores da Universidade Federal de Sergipe, na busca por novas leveduras, têm utilizado os frutos típicos da região para inovar na cerveja artesanal. O experimento promete ser uma novidade no mercado, criar novas oportunidades e perspectivas. A decisão de ter criado o laboratório de microbiologia com foco realmente na cerveja, na cerveja artesanal, veio em função do mercado. A gente tem aproximadamente um crescimento expressivo nos últimos 10 a 15 anos. O Brasil veio seguindo também essa onda. A gente tem um movimento muito forte, por exemplo, nos Estados Unidos. E o Brasil já ultrapassou nessa última década, principalmente nos 2 a 3 últimos anos, mais de 1.000 cervejarias registradas aqui no Brasil. Então, à medida que essa oferta de cervejarias também aumenta, a oferta também por serviço, não só leveduras, mas os insumos como um todo, o próprio malte, lúpulo, passou a ser algo muito maior, passa a ser muito mais exigido, o mercado se torna mais exigente. E a gente veio acompanhando um pouco desse incremento, e aí veio a ideia de realmente focar num laboratório específico para a produção de cerveja artesanal. Aonde está essa levedura? A Saccharomyces cerevisiae não tem um nicho ambiental definido. Ela pode estar por aí, está no ambiente, ela pode ser encontrada no solo, na água, enfim, ela está dispersa pelo ambiente, e a gente sabe que boa parte dessas leveduras podem ser encontradas também em frutos, já que esses frutos contêm fontes de carbono importantes, açúcares fermentáveis importantes. E aí a gente tentou, então, lançar mão dessa ideia, que não é uma ideia, enfim, pioneira nossa, outras pessoas já realizam, mas de buscar, então, leveduras realmente indígenas, quando eu falo indígenas, autóctones, daqui, aclimatadas, ou seja, que vivem já no ecossistema sergipano, e começamos a coletar, então, os nossos frutos por todo o estado, caju, mangaba, umbu, enfim, acerola, diversos frutos, e a partir desses frutos, então, promovemos o isolamento dessas leveduras. Então, o que a gente tem hoje é verdadeiramente um banco que começa a se desenhar, é o primeiro banco de leveduras cervejeiras do estado de Sergipe e talvez um dos poucos ainda em construção no país, A gente tem, inclusive, uma parceria importante que eu tenho que mencionar aqui com a Serva Sergipe, que é a Associação de Cervejeiros Artesanais de Sergipe, que também ajuda a incrementar e alimentar esse banco com leveduras de fora. E, ao mesmo tempo, a gente também, nesses processos de busca por novas leveduras, vamos buscando isolar, e nesse caso, nesse projeto específico mesmo, a partir de frutos que são muito comuns aqui ao cotidiano, então, do sergipano como um todo. O sonho, na verdade, é encontrar, principalmente em relação ao caju, por essa forte ligação, a terra dos cajueiros e dos papagaios, algo que viesse realmente dele. Mas a mangaba também tem um potencial muito interessante, é fantástico ver a quantidade também de leveduras que nós isolamos, embora, como eu já mencionei aqui, nem tudo que a gente isola se converte depois numa potencial levedura para a produção de cerveja. O que muda de uma levedura para outras é o resultado do processo de fermentação que cada uma vai promover. No fundo, a gente tem aí todas essas leveduras utilizadas por nós no processo de produção,
99% delas são Saccharomyces cerevisiae, ou seja, a espécie é Saccharomyces. A mesma levedura também muito conhecida na panificação, enfim. Mas assim como nós, seres humanos, cada uma dessas linhagens, embora todas sejam Saccharomyces cerevisiae, se comporta de uma forma e de uma maneira. Então aí é que entra justamente aquela questão da aptidão. Tem uma que vai fermentar mais, outra vai fermentar menos, uma decanta mais, outra decanta menos, né? Uma pode conferir, por exemplo, determinados sabores e aromas de maneira diferente de que uma outra pode ser mais neutra, né? Conferindo pouco sabor e aroma, enfim. É uma área que eu sempre tive muito contato, que eu sempre tive muita curiosidade e gosto bastante, né? E é um mercado muito interessante do ponto de vista profissional, porque são boas carreiras, são em empresas grandes e consolidadas, além também da própria produção local, né? A possibilidade de empreender, de criar um rótulo ou vários rótulos locais mesmo daqui de Sergipe, que também é uma possibilidade, além de trabalhar em outras empresas. Mas assim, o mercado da cerveja abre muitas oportunidades e perspectivas para a questão profissional. O que falta hoje, no fundo, para que a gente consiga fechar o elo é justamente a proximidade, ou seja, levar isso agora para uma indústria, para que a indústria realmente perceba que esse micro-organismo tem o potencial de gerar um produto que ela também entende que é um produto adequado, que tem saída para o consumidor, e se estabelecer uma parceria com a universidade. É o que a gente chama aí de transferência de tecnologia. É essa ponte que a gente, então, sonha, e eu espero que num prazo muito curto a gente consiga verdadeiramente fazer. Se na Universidade Federal de Sergipe a novidade é por conta da cerveja artesanal, na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia o assunto é granola. Melhor, o enriquecimento nutritivo do alimento que já é comum para quem quer ter uma alimentação mais saudável. E não é que pesquisadores da instituição estão utilizando o farelo do cogumelo para tornar a granola ainda mais nutritiva e ainda contribuir para o cultivo do cogumelo na região? Vamos acompanhar? A gente começou a ter esse interesse pelo cogumelo por ser um alimento extremamente rico em proteínas, um alimento saudável, uma fonte de proteína que não é animal e que tem uma extrema qualidade. Então, por conta disso, a gente começou a pensar como é que nós vamos levar para a população uma possibilidade de consumir cogumelos sem aquele preconceito, né? Ah, isso é tóxico, enfim, vários outros pensamentos vêm à cabeça por não conhecer também o cogumelo, né? Então a gente quis desenvolver formulações e a partir disso nasceu esse projeto de desenvolvimento de granolas, né? Nosso projeto também iniciou pela parceria com a Oxibra. A Oxibra ela é uma indústria produtora de cogumelos frescos que tem aqui na cidade de Vitória da Conquista. E eles são nossos grandes parceiros desde o início de tudo. A granola ela é uma formulação que tem a tendência de ser doce, né? Ela tem algumas castanhas, ela tem aveia como base e outros ingredientes, né? Então a nossa ideia era justamente substituir alguns componentes que a gente sabe que são saudáveis e adicionar o cogumelo no sentido de observar se a gente ia conseguir manter a mesma qualidade no produto, né? Então nós fizemos vários testes e a gente observou que é possível manter a crocância, o sabor e a característica da granola. Então foi por isso que nós incentivamos, tivemos essa ideia de trabalhar este produto com adição de granola. Uma ideia foi tirar alguns componentes bioativos para adicionar os bioativos do cogumelo. Com a diferença que o cogumelo ele tem um grande potencial de ser proteico, né? Assim como a carne, como o ovo, o que a gente não encontra, por exemplo, na aveia e nem nas castanhas. Então, por isso, esse também foi o objetivo de substituir alguns ingredientes pelos cogumelos. No caso da gente, como a gente já tem o hábito de trabalhar com eringues, tá, que são cogumelos que a gente já utiliza no nosso laboratório. Então, a gente optou, né, por estar utilizando cogumelos que já vêm sendo utilizados em outras pesquisas. Mas outros cogumelos também podem ser utilizados. Como é um produto inovador, né, então eu creio que grandes empresas, né, pode estar também apoiando, né, incentivando a gente
inclusive até ajudar a contribuir na produção de larga escala desse produto. A gente é uma empresa não só de desenvolvimento do produto, mas também de pesquisa. Então, pesquisa e desenvolvimento, a gente pode estar também contribuindo para a sociedade, para outras empresas, a questão da pesquisa, levando não só a granola, mas também outros produtos à base do cogumelo. Então, né, vai incentivar essa questão do empreendedorismo. Além do mais, da questão do empreendedorismo feminino, porque a nossa equipe, né, ela é composta, em sua grande maioria, por mulheres pesquisadoras. Quando a gente faz pesquisa, né, a gente tem que levar algum benefício para a sociedade. Então, o intuito não é só levar um produto novo, um produto enriquecedor, mas também que seja acessível a vários públicos. A gente pensa muito linkar a granola com outros tipos de produto, por exemplo, um açaí, um iogurte, porque as pessoas vão, né, linkar um produto com outro e, consequentemente, aqueles que não tinham o hábito de comer, né, de experimentar o cogumelo, vão ver que realmente é um produto muito saboroso. A grande vitória desse projeto foi a gente ser contemplado no edital da FAPESB, que é uma empresa que apoia a pesquisa aqui no estado da Bahia, né? Foi um edital voltado especificamente para empreendedorismo, né? Para apoiar empresas que já trabalhavam com alguma ideia inovadora. E nós passamos por essa seleção, foi uma seleção dura. Ela iniciou com 920 ideias apresentadas por todo o estado da Bahia, né? Foram 3 fases de seleção e nós fomos contemplados, ficamos entre a 28ª ideia mais inovadora em desenvolvimento e tecnologia de formulação de alimentos. Então, isso nos deixou muito satisfeitos, né? Então, qual é a relação dessa pesquisa, por exemplo, com o empreendedorismo e com a academia? Com o empreendedorismo, nos mostrou que as ideias que temos dentro das universidades, né, das pesquisas que a gente desenvolve nas universidades, elas são completamente possíveis de serem aplicadas no dia a dia, né? Como uma pesquisa acadêmica que nasceu de ver a qualidade nutricional de uma granola com uma nova formulação, nos mostrou, nos levou ao caminho de poder produzi-la, né? Porque hoje a nossa empresa, ela tem o objetivo de colocar no mercado essa ideia inovadora. Esse edital especificamente, que nos contemplou com o auxílio financeiro, a gente vai poder aí trabalhar por 1 ano com esse auxílio, né, em algumas etapas, e com todo o apoio da FAPESB, né, da FAPESB, do FINEP e da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado da Bahia, com cursos, com treinamento, né, com aperfeiçoamento não só do nosso produto, mas da nossa empresa. E a gente espera que num tempo breve todos possam conhecer a granola com cogumelos desenvolvida na UESB. Eu acho que a gente também vai ser como se fosse um espelho, né, para os demais alunos, aqueles que participam principalmente de iniciação científica, que estão diariamente ali dentro do laboratório desenvolvendo pesquisas. Parabéns aos nossos pesquisadores, sempre com ideias inovadoras e que merecem todo o nosso reconhecimento. Você sabe o que é gamificação? É depois do intervalo, no Universiência. A gente volta já já. O nome pode até soar estranho para a gente, mas a verdade é que a gamificação faz parte do nosso dia a dia. E você vai saber como a mecânica e a dinâmica encontradas na gamificação auxiliam áreas da saúde e de administração. Você vai conhecer agora 2 pesquisas realizadas pela Universidade Estadual do Piauí que confirmam os benefícios da gamificação para a área de fisioterapia e também nas ações motivacionais das empresas. De um modo geral, a gameterapia, ela saiu de uma linha de jogos, né, utilizados antigamente só, né, e foi classificada como gameterapia e a partir dessa classificação começou a incorporar dentro de diversas áreas, né, principalmente na educação, né, que antes era meio
distanciado da educação, né, excluído da educação, hoje ela está mais próxima, está, né, incluindo, está debruçando mais sobre a utilização da game terapia na educação. Eu acredito que a tendência é a ampliação desse processo no decorrer dos últimos anos aí. Enquanto pesquisador da área de tecnologia, nós precisamos cada vez mais buscar alternativas para aproximar universidades e suas pesquisas da sociedade. E é nesse contexto que nasce o Reability Game, uma plataforma de jogo sério, totalmente customizável para atender de forma lúdica, interativa e social pacientes que necessitam de reabilitação motora, trazendo autonomia para os profissionais da área da reabilitação e atendendo os pacientes que necessitam de processo de reabilitação, seja nas clínicas especializadas ou mesmo no seu ambiente doméstico. Neste site você vai ter algumas informações de laboratório, a equipe do projeto de desenvolvimento, assim como algumas publicações que esse projeto já alcançou. No menu superior direito, quem se cadastra são os profissionais da saúde, o médico ortopedista, um fisioterapeuta ou um terapeuta ocupacional. Uma vez criado seu e-mail e senha, você loga na plataforma e aí você vai entrar no sistema de gerenciamento do jogo sério. O nosso sistema ele está todo preparado para gerar um ambiente de jogo de acordo com as configurações que foram determinadas. Uma vez configurado, esse paciente, né, num determinado dia e horário, ele vai fazer acesso ao ambiente do jogo e, quando ele se sentir preparado, ele vai clicar em jogar. Esta mão virtual que está se deslocando na área do jogo, tá? Lembrando, aqui nós estamos em um jogo em uma primeira versão, ela está sendo manipulado pela captura do seu membro real, tá? O movimento do seu membro real está fazendo deslocar a mão que vai de encontro ao balão. No momento que essa mão encontra o balão, esse balão ele é estourado e provoca ali a gamificação, a sua pontuação naquele tempo de sessão do jogo. Quando começamos a fazer as pesquisas e estudar mais sobre reabilitação motora e jogos sérios, a proposta do Reability Game era simplesmente trabalhar com reabilitação motora pós-AVC. A partir do momento que nós validamos a nossa tecnologia, os nossos algoritmos de visão computacional aliados a aprendizado de máquina, nós passamos a observar que as possibilidades eram muito maiores do que apenas oferecer reabilitação pós-AVC. Então hoje, o Reability Game deixou de ser um único jogo sério e passa a ser uma plataforma que suporta diversas possibilidades de reabilitação a partir da nossa tecnologia. Nosso trabalho começou já no grupo de estudos sobre estratégia, complexidade e espiritualidade nas organizações. Nós começamos a fazer o casamento de como é que isso vai se dar, né? E descobrimos o lado lúdico da estratégia. Então, como é que a gente engaja isso? Primeiro é mostrar para os nossos alunos, né, e para os empresários de que é possível, sim, é possível tornar um ambiente organizacional mais leve, mais saudável, porém competitivo. Quando eu procuro extrair o melhor, para mim, como pessoa dentro da organização, os meus objetivos alinhados com os objetivos da empresa vai fazer por onde a empresa venha ter uma vantagem que as outras empresas não vão ter. Os processos gamificados são situações na vida real, na vida cotidiana, na qual a gente utiliza elementos, a gente se apropria do pensamento de um designer de jogos para solucionar algum problema ou deixar algo mais interativo e dinâmico. Por exemplo, aqui nós temos uma entrevista que
eu participei. Aqui a gente tem a presença de avatares, um tabuleiro, dados, no qual cada uma dessas interrogações são perguntas, as estrelas são desafios e as bombinhas para a gente voltar a uma casa. Desta forma, a gente deixou a entrevista muito mais interativa, dinâmica e um detalhe, ela foi um sucesso neste canal do YouTube e é o vídeo mais visto até agora feito por este canal. São pesquisas como estas que você acabou de ver no programa de hoje que fazem a gente refletir a respeito da importância da ciência e o seu papel na nossa melhor qualidade de vida. E o trabalho do Universiência é esse, levar até você o papel desenvolvido por esses pesquisadores que tanto contribuem para o nosso bem-estar social. Mas a gente volta na próxima semana trazendo mais informações a respeito das pesquisas científicas desenvolvidas no Nordeste brasileiro. Até lá!